Boa noite, que bom estarmos juntos. Obrigado pela participação e o convite também das irmãs Carmelitas para podermos caminhar e nutrir a nossa fé. De forma livre, espontânea, um bate-papo dessa temática já apresentada pela irmã Lucinara, da piedade popular, que é muito especial para nós, principalmente em Minas, desses contornos, folias, cantos e jeito de ser do povo de expressar a sua fé. Trago aqui um trecho do documento de Aparecida, o número 258, que fala disso. Essa maneira de expressar a fé está presente de diversas formas em todos os setores da sociedade. Em uma multidão que merece nosso respeito, nosso cuidado e carinho, porque sua piedade reflete uma sede de Deus que somente os pobres e simples podem conhecer. A religião do povo latino-americano é a expressão da fé católica. É um catolicismo popular, profundamente enculturado, que contém a dimensão mais valiosa da cultura latino-americana. Vamos lá? No universo da expressão de fé do povo há muitos termos usados. Qual a diferença entre piedade popular, devoção, religiosidade popular e práticas de devoção? Que boa pergunta para iniciarmos nosso bate-papo. Nós já ouvimos essas expressões, não é mesmo? Práticas de piedade, devoções, piedade popular, religiosidade popular. Elas têm uma similaridade, contudo, algumas sutilezas que as diferem. Como, por exemplo, quando a gente diz práticas de piedade, dizemos expressões públicas ou privadas da piedade cristã. Então, quando fala práticas de piedade, ela traz sobre o exercício de viver em comunidade a partir de uma experiência da piedade cristã. Quando a gente diz devoções, já é um universo de devoto, fiel. Está nas práticas externas, que a gente tem muito para nós, dos textos, cantos, usos das medalhas, sinais, insígnias, até mesmo vestes, até os costumes, dizer, rezar, fazer, né? É animada por uma atitude de fé interior e aspectos particulares e pessoais, onde a pessoa fiel ou fiel tem uma relação com as divinas pessoas de forma amorosa, numa intimidade de amorosidade. Quando a gente diz de religiosidade popular, ela é mais universal, mais aberta, no coração de cada pessoa que tem como a cultura, suas manifestações coletivas, que está sempre presente na dimensão religiosa. Então ela assume uma identidade coletiva, externa, traz do seu indivíduo para sua comunidade. Aí dá a identidade coletiva da religião popular, que comunga com todos. Então, religiosidade popular é um exercício de comunidade. Quando a gente fala de piedade popular, que é muito próximo da religiosidade popular, ela traz a dimensão da pessoa para o coletivo também, de uma forma a fazer a comunhão. São práticas também exteriores, com um conjunto que podemos dizer, aqui vai trazer para o coletivo, que são os textos, ladainhas, observâncias das orações da manhã, rezar junto, da tarde, rezar junto, a peregrinação e as visitas aos santuários, lugares de devoções. Essas expressões existem ao lado, que a gente diz, fora da liturgia oficial, que por vezes andam lado a lado. Nós vamos trabalhar isso depois, que apresenta elementos importantes do mistério celebrado, do mistério manifestado na vida do povo. É dizer do que o meu eu participa de um todo, não desmerecendo sua devoção individual, mas ela traz em si uma experiência externa
que você assume e devolve ao coletivo de forma gratuita, para nutrir, experienciar, dar testemunho de fé e de vida. Percebo que são muitos os testemunhos da fé do nosso povo. Como veneração aos santos vem influenciando as práticas familiares do rezar juntos no tempo em que vivemos? Uma pergunta que nos faz refletir o nosso papel de igreja. Mas onde essa igreja acontece? Nas nossas casas, principalmente nesse tempo de afastamento social. E perguntar de que forma a veneração dos santos alimenta este lugar é olhar para as nossas práticas, as nossas piedades populares, no qual a devoção se transforma no coletivo, principalmente na casa, onde é o seio de tudo onde começa as relações. Somos homens e mulheres de relações, que faz congregar, e a casa é este lugar de congregar. Temos vários números e jeitos de ser família, mas é o seio onde brota uma espiritualidade, o início de uma fé, de uma caminhada. O venerar vem de dar visibilidade daquilo que está me nutrindo nesse momento, sem perder a essência da comunidade. O grande risco pode estar aí. Ficar no venerar e esquecer das experiências já realizadas na comunhão diária das nossas comunidades de fé, que a gente transferiu para as nossas casas neste momento. A veneração dos santos traz essa proximidade da prática, ela traz esse coletivo junto. Querendo ou não, nos faz exercitar o lugar de congregar todo mundo nas preces, do rezar junto na manhã, na tarde, no celebrar a palavra, a partir da experiência também daquele que a minha veneração nutre, para me manter ligado em comunhão com essa igreja. Então a veneração traz essa tradição cultural de rezar junto, dentro da piedade popular, ela é um exercício importante nesse momento, para bendizer as maravilhas e fazer do lar a primeira comunidade, como as primeiras comunidades de fé o faziam, de tê-la o seio, o cerne para dar passo, dar testemunhos e bendizer a Deus tudo aquilo que Ele realiza em nós. Então a veneração está neste lugar, neste momento, para dar suporte àquilo que já o é, enquanto batizados que somos, de rezar os mistérios de Deus e tendo como testemunho aqueles que nos são queridos, das divinas pessoas, dos santos, que bebem desse exercício comunitário para nos fazer também aproximar cada vez mais, sem perder a ligação direta com a comunidade de fé. São muitas imagens e figuras que inspiram o povo na caminhada de fé. De onde nasce e qual a fonte que nutre a tradição popular? A pergunta traz 3 palavras importantes: nascer, fonte e nutrir. Na piedade popular, na tradição do povo, nós temos vários sinais, figuras, imagens que revelam algo. E quando nós olhamos para esses elementos, ela nos evoca, nos transporta para algumas ações, como pensarmos que sensações ela nos trazem, que sentimentos ela me apresenta, quais as relações, os confrontos, memórias afetivas,
Então, as relações, elas têm esse movimento. Quando aproximamos, algumas ações e movimentos se fazem. Não é diferente quando olhamos a uma imagem, ou uma figura, um símbolo, um sinal. Qual é a fonte? A veneração, de alguma forma, brota dos impulsos naturais humanos de se manter conectado a algum elemento da vida ou da prática, ou testemunho de um santo devoto. Então, são conexões que a gente abraça, mas todos trazem intrínseco, dentro da sua experiência, uma relação com algo maior, da sua fonte. Neste caso, da experiência dos santos, do Cristo, em suas atitudes, gestos, do seu jeito de fazer e assumir integralmente o projeto de evangelização do ressuscitado. E nós, em coparticipação, assumimos este mistério da salvação, fonte, nutrida na experiência com o povo, no expressionar, no caminhar, no dizer, dar testemunho, rumo a um exercício profético, misericordioso do ressuscitado. Aí está o nascer. As ações da piedade popular brota daí da experiência de fé em Cristo. No documento de Aparecida, o número 264 traz assim: a piedade popular é uma maneira legítima de viver a fé, um modo de ser, sentir parte da igreja. É uma forma de ser missionário, onde se recolhem as mais profundas vibrações da experiência do povo. Aí está o nosso exercício. Ficamos aqui para mais um bate-papo na semana que vem. Até lá. Para mim é indiferente se ela é cópia ou se não é. Eu tenho fé, tenho imagens lá em casa e não cometo idolo. A primeira imagem do quadro, você sabia? Não poderia ser outra: Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem original foi encontrada em São Paulo, nas águas do rio Paraíba, em 12 de outubro de 1717, por 3 simples pescadores. Eles precisavam fazer uma boa pesca para preparar o banquete de acolhida do governador, que passaria na região. Fartos de tentativas sem sucesso, perceberam que as redes havia pescado o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, coberta de lama do rio. Pouco depois, pescaram também a sua cabeça. E aí, o primeiro milagre aconteceu. Conseguiram pescar uma quantidade abundante de peixes. Certos de que a imagem era sagrada, uniram suas partes e iniciaram uma devoção tão forte que logo se espalhou na região e foi conquistando vários corações fiéis, que passaram a chamá-la de Nossa Senhora Aparecida. Ao longo do tempo, a igreja foi percebendo sua força e construiu um templo para receber os peregrinos. Em 1888, a princesa Isabel, em visita ao santuário, doou uma coroa de ouro em ação de graças pelo dom da vida de seus filhos, gesto significativo que rendeu a Nossa Senhora Aparecida o título de Rainha e Padroeira do Brasil, alguns anos depois. E está exposta no Santuário Nacional dedicado a ela, um dos maiores santuários do mundo. Desde o primeiro oratório, a imagem é acompanhada por uma sala especial,
destinada a expor lembranças e homenagens aos milagres associados a ela. Recebe milhões de devotos por ano e tem réplicas presentes em quase todos os lares católicos do Brasil. A imagem pequenina, negra e aparecida aos mais simples do nosso povo, revela a preferência de Deus e de Maria pelos brasileiros mais sofridos, a proteção aos mais pobres, vulneráveis e marginalizados, aos quais Maria apareceu e não os abandonará. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Senhor Jesus, ao ressuscitares, fostes à mansão dos mortos para resgatar Adão e Eva, e neles toda a humanidade escrava do pecado e da morte. Nós que caminhamos na fé, nesse tempo de prova, tirai do temor da morte a todos nós. Dai-nos a graça de fazermos de nossas casas o santuário vivo do teu amor, que tudo cria, liberta e vivifica. Que todos os povos, celebrando o mais bonito em sua piedade popular, na veneração dos santos e na prática do amor, possam entoar um hino de gratidão pelas maravilhas que realizas na Igreja e no mundo. Tu que vives e reinas com o Pai bondoso, na unidade do Espírito Criador. Amém. Continue participando conosco da série Imagens da Nossa Fé, através das nossas redes sociais. Nos encontramos todas as terças e quintas-feiras de junho, às 20 horas. Poste seu comentário, nos envie suas dúvidas e contribuições, usando a hashtag Imagens da Nossa Fé. O Carmelo e você sempre conectados. Participem!